Vídeo aqui, eu vou te dar o passo a passo para você ir para o Japão. Eu vou te dizer os cuidados que você deve tomar ao ir para o Japão. Também vou te dar muitas dicas para você se dar bem no seu trabalho lá no Japão. Então acompanha esse vídeo até o final e descubra como você faz para ter sucesso ao ir para o Japão. Genki, seja Mezawa, tudo bem? E o meu objetivo é ajudar você a ter sucesso no Japão. Bom, primeiro recado, você já é inscrito aqui nesse canal? Você já deu joinha? Então já se inscreve, já dá o joinha e compartilha esse vídeo com quem você acha que faz sentido, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar muitas pessoas que estão pensando em ir para o Japão. Fechou? Bom, vamos lá. Primeira coisa, você para ir para o Japão precisa ter alguns requisitos. Vamos descobrir se você está em condições de ir para o Japão, se você é elegível para ir para o Japão. Para ir para o Japão, primeiramente você deve ser descendente. Eu digo assim, para esse visto específico, porque existem vários vistos para ir para o Japão. Existe turismo, existe para eventos, existe para intercâmbio, existe para trabalho. Pois é, muitas pessoas, muitos decassegues, acham que esse visto para ir para o Japão é um visto de trabalho. Não é. É um visto específico, não é de trabalho. Beleza? Fechou? Então, se você não é descendente e quer ir para o Japão, vocês têm que procurar essas outras alternativas, que é o visto de trabalho, o visto de turismo. Turismo hoje em dia já não é mais necessário, mas se você quer prorrogar um pouco, aí você precisa sim do visto. E também o visto de intercâmbio, talvez, de repente, né, para você estudar no Japão, fazer intercâmbio mesmo. Então, se você não é descendente, procure essas outras alternativas. Agora, se você for descendente, fica comigo nesse vídeo que eu vou te explicar passo a passo. Se você tem dúvida se você é descendente ou não, por incrível que pareça, existem pessoas que têm essas dúvidas. Não sabe se realmente é descendente ou não. Para isso é bem facinho. Pega a sua certidão de nascimento e dá uma olhada lá nos seus avós maternos e os avós paternos. Dá uma olhada se tem nomes em japonês, da sua avó ou do seu avô. Se tem nome, a possibilidade de você ser descendente é grande, mas você tem que saber se você é descendente até a terceira geração. Se for quarta geração, o Yonsei, eu vou gravar um outro vídeo falando somente de Yonsei, porque é bem mais complexo. É complexo não, é diferente o sistema para ir para o Japão. E aí eu gravo um outro vídeo, fechou? Então hoje iremos falar até Sansei. Você viu, descobriu que seu avô é japonês ou sua avó é japonesa, seja paternos ou maternos. Beleza, descobriu que você é Sansei. Você vai ter que juntar uma série de documentos até comprovar que seu avô é seu avô mesmo. O primeiro já começa aí, a certidão de nascimento. Comprova quem são seus pais e quem são os seus avós. Então você tem que conseguir chegar até os seus avós. Daí, se de repente for avós maternos, os descendentes, os japoneses que vieram no Japão, vai precisar da certidão de nascimento da sua mãe. Comprovar que ela é filha dos seus avós, entendeu? Então você tem que comprovar todos os passos. Eu não vou ficar falando aqui de tudo, essa parte burocrática que é muito extenso. Isso daí precisaria de um outro vídeo, ou é mais fácil você pegar uma lista de documentação que eu vou deixar aqui, ó, para você fazer o download. Faz o download aqui dessa lista de documentos, aí você já sabe quais os documentos necessários para ir para o Japão. Bom, continuando aqui. Você descobriu que você é Sansei, ou seja, Nisei também, e você é elegível para ir para o Japão. Você tem que entrar com a documentação, mas a carta de trabalho. Isso não é totalmente obrigatório para quem já fez a elegibilidade. A elegibilidade é um documento que você tira lá no Japão através de parentes. Pode ser um tio, um primo, melhor ainda se for um pai ou irmão. Se você conseguiu essa elegibilidade, aí você não precisa mais desse contrato de trabalho. Caso contrário, você vai precisar sim do contrato de trabalho para você ir para o Japão. E mesmo quando você for tirar elegibilidade lá no Japão, lá na imigração, lá do Japão, seria muito interessante você já ter esse contrato de trabalho para provar que quando você chegar no Japão, já tem emprego, tá bom? Mas isso também fica para um próximo vídeo que eu vou falar a respeito somente de documentação. Hoje, estamos falando aqui para você ir para o Japão sem ter grandes dificuldades, sem ter grandes problemas, fechou? Então vamos lá. Primeira coisa que você tem que saber é qual o seu objetivo. Você tem que entender
Por que que você vai para o Japão? Para que você está indo para o Japão? Não é simplesmente ir, porque lá eu vou ganhar melhor. Porque lá é um lugar legal. Você tem que saber. Não é simplesmente ir por ir. Você tem que ter um objetivo bem traçado para você ir para o Japão. Primeira coisa é isso que você deve saber. Tá bom? Você sabendo o seu objetivo. A segunda coisa que você deve saber é o tipo de trabalho que você vai para o Japão e ir preparado. Tá? Você tem que ir preparado para o tipo de trabalho que você for fazer no Japão. Independente qual seja. Pode ser autopeças, eletrônicos, pode ser alimentos, pode ser outros segmentos. Você tem que se preparar para ir para o Japão. Muitas pessoas aqui no Brasil trabalham em escritório. Trabalham, não na vida boa, né? Mas trabalham num trabalho mais sedentário, que você trabalha sentado. No Japão é totalmente reverso. Você vai trabalhar em pé várias horas por dia. Então você tem que se preparar para ir para o Japão. Fisicamente eu estou falando, tá? A primeira coisa, você tem que se preparar. Se você não vai na academia, começa a ir. Se você não faz caminhada, começa a fazer. Se você tem uma alimentação muito ruim, se você não se alimenta bem, começa a se alimentar melhor. Começa a se alimentar com mais frutas, verduras, uma dieta mais balanceada. Para o seu corpo não sentir tanto quando você chegar no Japão. Porque se você come muita porcaria aqui, chega no Japão, fazer um serviço que você não está acostumado, um serviço pesado, um serviço cansativo, com uma alimentação má, você já sabe o resultado. Eu não preciso nem falar aqui. Então comece a melhorar já o seu estilo de vida aqui do Brasil, antes de chegar no Japão. Fechou? Bom, se alimentando bem, sabendo que você vai trabalhar num serviço pesado, difícil lá no Japão. Outra coisa, você precisa ter paciência. Na hora que você começar a mexer a documentação, é uma coisa que exige muita paciência, porque é um processo burocrático, um processo moroso, um processo que demora muito até você conseguir ganhar esse visto, principalmente se você é terceira geração. Segunda geração é rapidinho, mas terceira geração geralmente costuma demorar. Então você tem que ter paciência já. Não é que você começou o processo hoje e amanhã você já está conseguindo embarcar. Não. É um processo que pode levar 6 meses. Processo que pode levar até 1 ano. Vai depender muito da sua documentação. Então, é um planejamento de médio prazo. Longo não. Um planejamento de médio prazo. Não é que você conseguiu hoje, amanhã você já está lá no Japão. Então, se planeja para ir para o Japão também, tá? Bom, aí uma coisa que você tem que tomar cuidado é com as empresas que você conversa para ir para o Japão. Você tem que saber exatamente a empresa que você está conversando para ir para o Japão, o que eles cobram, o que eles não cobram, quais são os valores. Exija que eles sejam transparentes. Quanto é a passagem que eu estou pagando? Quanto é o visto que eu estou pagando? Quanto é esse restante? Muitas empresas cobram taxa de colocação. A EcoJapan não cobra taxa de colocação. Inclusive, eu vou deixar um link aqui, tá? Para você entrar em contato lá com a Kelly, para você já fazer o seu cadastro e ver as oportunidades que a gente oferece. Mas, se você não está indo pela EcoJapan, pergunta quanto que é essa taxa de colocação que as empresas cobram. Muitas empresas cobram taxa de colocação para você. Pensou? Você está pagando passagem, visto ainda tem que pagar taxa de colocação? Pois é, a EcoJapan não cobra, tá? Taxa de colocação. Então é isso aí. Continuando, saiba de todos os detalhes. Exija protocolo de tudo que você fizer. Todos os documentos que você entrega para a empresa, você precisa ter protocolo. Como é que você vai entregando documento e de repente uma empresa aí fala aqui, você não me entregou isso, falta aquilo. Então, peça protocolo de tudo que você entregou para a empresa. Isso é muito importante, tá? Isso, eu estou falando de documentação, tá? E aí entra na parte do trabalho, que é a parte mais importante, a parte mais legal para você ir para o Japão, é a parte do trabalho. Você tem que saber os detalhes dessa vaga. Você tem que perguntar para as pessoas quanto é que eu vou pagar no aluguel, quanto é que eu vou receber por hora, quanto eu vou receber por ano. Isso é muito importante, porque muitas empresas, a maioria, eu posso dizer, eles só te falam a hora. Olha só quanto você vai ganhar por hora, que legal, que bacana, vai para lá, o serviço é fácil, o serviço é leve. Não é sempre assim não, tá? Muitas vezes o serviço não é leve, não é fácil, o serviço é pesado, é chato, é cansativo. Você tem que saber desses detalhes antes de ir para o Japão, tem que saber de tudo.
Eu não estou falando que existe serviço leve no Japão. Não é isso. Serviço no Japão não existe serviço leve. Todo serviço é pesado. Todo serviço é cansativo. Mas você tem que estar preparado psicologicamente para esse tipo de trabalho. Vamos supor, a pessoa te coloca lá para, não sei, para encapar banco de automóveis. Esse serviço é um serviço que ninguém quer trabalhar, porque você tem que ficar puxando lá, encapando o banco, você fica sem unhas. Literalmente, você fica sem unhas. É lógico, depois o pessoal pega o jeito e consegue fazer. Mas é um serviço que é muito cansativo, ninguém quer esse tipo de trabalho. Então você tem que prestar atenção. Às vezes, lógico, por falta de opção, de repente, você não tem um perfil assim que as empresas contratam. Eu vou ser direto aqui, tá bom? Não me leve a mal, por favor. Mas às vezes você não consegue emprego numa outra empresa. Por exemplo, uma empresa de eletrônicos aí. Você não consegue trabalhar lá. Sobra esse tipo de trabalho, pelo menos no início. O que a empresa tem que fazer é ser transparente com você. Explicar de maneira bem transparente como é que funciona. É lógico, não dá para saber o setor que você vai trabalhar, mas você tem que saber o que é fabricado nesse lugar que você vai trabalhar. Que tipo de peça é fabricado. Entendeu? Porque você trabalhando, por exemplo, numa montadora e trabalhando numa fábrica de faróis, dá diferença, não dá? É isso aí. Então você tem que saber isso, tá? Para ir para o Japão. Chegando no Japão, para você ter sucesso lá no Japão, trabalhando lá, é duas coisas que eu falo para todo mundo que precisa tomar muito cuidado. A primeira coisa, você não pode chegar atrasado. Não importa, não chegue atrasado nunca. Segunda coisa, não falte. Não falte, isso pega muito mal. Nem chegue atrasado e nem falte. Essas são as duas principais coisas que você tem que ter em mente quando for para o Japão. Depois, é lógico, se você tiver que faltar, se você tiver que chegar atrasado por algum motivo, comunique com antecedência. Se você, por exemplo, entrar 8 horas, 8h05 você fala, olha, hoje eu não vou conseguir trabalhar. Sacanagem? Não dá, tá? Avisa com antecedência. Perder a hora no Japão, nem pensar. Isso é uma desculpa muito ruim. Ah, perdi a hora, estou indo agora. Não, isso não existe. Trabalho é trabalho. Então, quando você estiver no Japão, nunca perca a hora. Se acontecer de você perder a hora, que não pode acontecer, mas se acontecer, pode acontecer, sei lá, você esqueceu de ligar o despertador ou aconteceu alguma coisa, você não conseguiu acordar. Comunique imediatamente na hora que você acorde. Mesmo que você chegue atrasado um pouquinho, ou comunique. Comunique que você perdeu a hora. Isso é muito importante, a comunicação lá no Japão. Tá bom? Outra coisa que você tem que tomar cuidado no Japão. Por exemplo, japonês, ou mesmo brasileiros, eles são muito sistemáticos. Tá? Então vamos supor que você tem que pegar uma peça, tem uma peça aqui, você tem que pegar a peça, colocar aqui e depois colocar para cá. E você não vê sentido de colocar ela aqui no meio, mas o japonês fala, você tem que pegar a peça, colocar aqui, depois pegar essa peça, colocar aqui. Às vezes você pensa assim, pegar essa peça e colocar direto aqui é mais fácil. Não preciso ficar passando por aqui. Ô, japonês burro. Você pode pensar assim. Muitas pessoas, eu tenho certeza que tem muitos brasileiros que pensam dessa maneira. Ô, japonês burro da p... Mas, se o japonês está falando para você pegar a peça daqui, colocar aqui, mesmo que não faça sentido nenhum para você, e você depois colocar para cá, você tem que fazer o que ele te mandou. Entende? Porque se ele falou para você colocar aqui, algum motivo tem. Às vezes ele não te explicou qual é esse motivo de você colocar a peça aqui, mas tem motivo. Faça do jeito que ele disse, não invente moda. Pode ter certeza que os carros japoneses, Corolla, Nissan, Honda, são os melhores carros do mundo, não é à toa. Existe um motivo deles fazerem o que fazem. Então, siga as instruções do que te passarem. Isso é muito importante. Tá bom? Que mais? Bom, respeite os funcionários, os seus colegas de trabalho, tá? Sejam japoneses ou brasileiros. Ao chegar no ambiente, cumprimente. Ohayou gozaimasu. Na hora de ir embora. Shurei shimasu. Cumprimente. Não tenha vergonha de cumprimentar. É muito importante você cumprimentar as pessoas. Seja japonês ou brasileiro.
para dizer, opa, e aí, beleza? Bom dia. Oh, e aí, bom dia. Tá? Não estou falando para você fazer aquela amizade, ser muito amigo, mas estou falando para cumprimentar, seja sociável. Porque se você ser sociável no ambiente de trabalho lá no Japão, a sua passagem pelo Japão vai ser muito mais tranquila, vai ser muito mais light, você vai conseguir se adaptar melhor. É só bem para você mesmo, tá bom? Bom, para esse vídeo não ficar muito comprido, eu vou terminar por aqui e vou fazer uma segunda parte. Se você quer alguma sugestão sobre o emprego lá no Japão mesmo, ou se você ainda tiver dúvida sobre algo aqui no Brasil, me fala aqui nos comentários e no próximo vídeo eu falo a respeito disso. Beleza? Então é isso aí. Me segue lá no Instagram também, tá? Eu vou deixar o link aqui. Me segue no Instagram, porque lá no Instagram eu dou dicas de comunicação. Como você se comunica melhor com as pessoas no Japão também, tá? Então, se você não me segue lá no Instagram, já me segue lá também que eu vou dar muitas dicas de comunicação. Fechou? E vai ter live terça-feira sobre comunicação. Vai ter uma masterclass aqui no canal do YouTube. Fechou? Então é isso aí. Grande abraço. Até o próximo vídeo. Ou quem sabe a gente não se vê por aí. Valeu!